Olá pessoal, hoje eu quero falar sobre regime de casamento. E esta talvez seja a decisão mais importante que as pessoas tomam em sua vida. Entretanto, infelizmente, a maior parte das pessoas deixam que essa decisão seja tomada simplesmente por um cartorário. Vou falar de 3 grandes regimes de casamento: comunhão universal, comunhão parcial e separação total. Até a lei do divórcio, o regime default, o normal, se você não se manifestasse, você casava com comunhão universal de bens. Talvez sua avó ou sua mãe sejam casados por esse regime. Após a lei do divórcio, o regime default passou a ser comunhão parcial. Existe um outro regime chamado separação total de bens. O que acontece com o regime de comunhão universal? Tudo que as pessoas tinham antes do casamento e tudo que tiveram depois fazem parte dos bens do casal. Se um dia alguém morre, 100% do patrimônio vai para inventário. Se eles resolvem separar, 100% do patrimônio precisa ser separado. Comunhão parcial, como é default hoje em dia, mais de 90% dos casamentos ocorrem dessa forma. Tudo que as pessoas tinham antes do casamento permanece naquela pessoa, tudo que tinham antes, marido, mulher, cada um permanece igual. Tudo que foi construído depois faz parte dos bens do casal. Em caso de separação ou em caso de morte, você precisa separar todos esses bens que foram adquiridos na constância do casamento. O que é importante, se você tinha um bem antes do casamento, se você vendeu esse bem para comprar um terceiro bem, você tem que gravar isso em cartório, o que poucas pessoas fazem. Agora, o regime que eu acho mais interessante e que eu recomendo muito para os meus alunos: casem com separação total de bens. Como que funciona isso? O casamento permanece 100% do que as pessoas tinham antes e 100% que tiverem depois permanece de uma pessoa ou de outra pessoa. É muito inteligente casar desta forma. Entretanto, as pessoas, não, mas eu vou casar para que eu viva juntos até que a morte nos separe. Todas as pessoas casam dessa forma. Eu sou casado há 32 anos com a Celina e quero viver com ela enquanto tiver vida minha ou dela. Mas nós somos casados com separação total de bens. E eu quero convencer você por que é interessante esse regime de casamento. Vamos supor que eu e a Celina estivéssemos casados com comunhão universal de bens. Vivemos juntos até que a morte nos separasse. O que vai acontecer? 100% dos nossos bens vão para inventário. Se tiver alguma briga de filhos, filho fora do casamento, o que acontece? Todo o inventário fica parado. Se eu morrer, a Celina de repente não tem como viver, porque o inventário está parado. Como nós somos casados com separação total de bens, os bens dela estão liberados. Se ela morrer antes, os meus estão liberados, apenas 50% vai para inventário. Morri, 50% os meus bens, a metade vai para ela e a metade para os meus herdeiros necessários. Caso eu queira, eu poderia dispor de mais 25%, deixar 25% para ela. Esse é um regime inteligente. Por que também é inteligente casar com separação total de bens? Caso um dos cônjuges venha a ter um problema com a justiça. E aí você diz, mas ninguém é bandido. Não precisa ser bandido hoje em dia para você ter um problema. Basta que você tenha um empregado, de repente entra lá e um juiz aí de início de carreira resolve bloquear, pedir o bloqueio dos teus bens. Ou se você teve uma empresa, qualquer coisinha, vem um promotor público e pede bloqueio dos bens. Se você for casado com comunhão parcial ou comunhão universal, lá vão todos os bens do casal. Se você for casado com separação total, apenas aquele que correu o risco vai efetivamente ter seus bens bloqueados. Talvez você diga, não, mas isso aí não. Nós dois queremos ser funcionário público. Você dá uma assinaturazinha em qualquer coisa, lá vem um promotor e bloqueia os teus bens. Gente,
Outra coisa, a maior parte dos casamentos, por mais que as pessoas queiram casar e viver juntos para todo sempre, se acabam. E o que o regime de separação total de bens permite você fazer? Que enquanto os dois se chamam de meu bem, que os dois, certo? Possam dizer, nós compramos essa casa é de quem? Não, se a gente separar, o justo seria dividir essa casa, vender e dividir em dois. Põe a casa no nome dos dois, 50% para A e 50% para B. Ah não, se a gente separasse, seria justo que ficasse com a minha esposa. Põe no nome da tua esposa. Comprou um segundo bem? Não, se separar, esse bem deveria ser meu. Gente, as pessoas dizem, mas eu não tenho nada, ela não tem nada. Mas você pode não ter nada, mas você quer ter alguma coisa algum dia. Eu tenho um amigo que ele é louco por bicicleta, como eu. E ele comprou uma bicicleta bastante cara. Vendeu o carro dele, assumiu mais 12 prestações. Talvez vocês digam, não, isso é coisa de maluco? É, realmente, alguns ciclistas são malucos. E aí comprou a bicicleta dos sonhos para ele fazer os seus triatlons. De repente, resolveu separar da mulher. E a mulher resolveu que era dona da metade da bicicleta dele. E de fato é. Então, gente, eu recomendo muito, muito, muito que vocês assumam a ideia de casar com separação total de bens. Entretanto, a maior parte casa com comunhão parcial. Por quê? Porque os dois não falam sobre isso. E aí chegam lá frente ao cartorário, o cartorário pergunta qual é o regime de bens? Um olha para o outro como um cara de bobo, nunca tiveram coragem de falar. O que é normal? Comunhão parcial. E lá está o cara casando com comunhão parcial, fazendo uma das maiores besteiras que ele pode fazer na vida, gente. Eu sempre que falo de finanças pessoais, eu sempre digo, olha, não é bem assim, não é tão fácil dar um conselho A ou B. Neste eu tenho segurança em dizer para vocês, o melhor regime de casamento é separação total de bens, mesmo que você viva para todo sempre, como eu já expliquei aqui. Agora, uma coisa muito importante. Muita gente é casado e não sabe. E por quê? Porque a nossa legislação, ela simplesmente diz que se duas pessoas tiverem uma convivência em comum, elas casam. Mas ela não diz quanto tempo. Então, de repente, se você acha que você é solteiro, mas de vez em quando você dorme lá na casa da tua namorada, do teu namorado, cuidado, talvez você seja casado e não saiba. Por quê? Porque a legislação não diz. Ela simplesmente diz que você tem que ter uma união que seja comprovada como estável. Eu tenho um caso na universidade de uma jovem que o pai pagava o apartamento, um apartamento simples para ela morar, para ela estudar. E ela arrumou um namorado, o namoradinho ficava lá de vez em quando, finais de semana, e um determinado dia ela disse, não quero mais você aqui. Ele disse, não vou embora, eu preciso morar aqui. Como assim? Esse apartamento é meu. Eu disse, não, eu moro aqui. Disse, não, veja que eu posso comprovar que eu moro aqui. Como você pode que você não mora? Você só fica 2, 3 dias aqui. Não, inclusive os meus cartões de crédito chegam aqui. O que aconteceu, gente? O pai da menina teve que fazer um acordo com esse jovem para pagar o apartamento para ele morar até ele se formar. Ou seja, o pai da menina precisou pagar 2 apartamentos. Cuidado, gente. Se você está morando junto ou começou a ficar durante algum tempo, misturou ali escova de dente na mesma casa, faça um contrato de namoro. Ou, se vocês já estão vivendo juntos, faça um contrato de união estável. Se você não fizer um contrato de namoro, você pode estar casado. Se você acha que já está casado, você está casado pelo regime de comunhão parcial. Portanto, vá até um cartório e faça e registre. Nós estamos namorando? Contrato de namoro. Nós estamos vivendo junto? Contrato de união estável. E faça com separação total de bens. Conhece alguém que está morando junto? Você está pensando em morar junto? Mostre para a tua namorada, para o teu namorado. Tem um amigo que está aí nessa situação?
marque ele aqui, deixe seu comentário. Abraço!